às vezes as pessoas não têm nenhuma oportunidade de conversar, de trocar uma ideia, e aí cai nessas armadilhas de julgamento, né? No momento que tu não tem um espaço que te acolha para que tu possa fazer teu questionamento, né? Não tem espaço para fazer teu questionamento, não tem espaço para dizer, ai, acho que eu não quero, né? Então esse espaço de debate tem que ser cada vez maior, né? E que a gente consiga acolher as pessoas para que essa escolha seja mais madura, mais sem sofrimento, né? Sim. E acho que a gente tem que falar, porque tem muita mulher que não consegue admitir isso para si mesma, né? Então, quanto mais a gente puder falar que a gente pode escolher, né? Não tem certo e errado ter filho. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Psicologia e Corpo. Eu me chamo Juliana Laux, eu sou apresentadora do canal. E só para relembrar que o canal ele tem como objetivo, né, fazer reflexões que geralmente são tabus, né, na nossa sociedade, que a gente não consegue talvez conversar com os amigos, ou talvez a gente escolha, né, muito alguns amigos para poder conversar, e são assuntos recorrentes no consultório de psicologia, né? E hoje vai ser um assunto tabu também, né, mas cada vez mais na internet, sendo discutido, refletido, né, que é a questão de ser mãe ou não ser, né? Eis a questão. E hoje eu trouxe para vocês as entrepolainas, né? Que elas são minhas amigas e são profissionais e pessoas que eu confio muito para falar sobre esse assunto. Inclusive, elas já falaram no canal delas, no podcast delas, Entrepolainas, sobre esse assunto. Então, eu apresento a vocês Karine Penha, psicóloga, Clarissa Penha, são irmãs, educadora física, e a minha xará, Juliana Vieira, psicóloga. Por favor, se apresentem para o pessoal. Tá, então tá. Bom, eu tô feliz, primeiro, obrigada, Ju, pelo convite novamente. Eu que agradeço, agradeço muito. Tô bem feliz de estar aqui, então me chamo Clarissa, como a Juliana falou. Sou profissional de educação física e faço parte desse grupo de amigas, né, que se reúne para falar sobre as questões, enfim, das mulheres de 40 anos. E uma das temáticas que acaba aparecendo bastante, né, no meio do convívio das nossas amigas, porque hoje em dia é uma questão estar deixando para ser mãe mais tarde, pelo menos dentro do nosso convívio, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa debater várias questões relacionadas, então, à questão da maternidade e do não querer também a maternidade, né? Enfim. Ju, tudo bem? Obrigada pelo convite também. Então, eu sou a Juliana, sou psicóloga. Acho que, como a Clá disse, né, é um assunto cada vez mais relevante. Eu faço parte, então, das mulheres que optaram por não ter filhos, né, pela não maternidade. Entendo que tem uma pressão grande aí, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho, mas entre as minhas amigas e as pessoas que eu conheço que também fizeram essa opção, né? Eu acho que sempre tem uma pressão de amigos da própria sociedade, né? Do que é esperado da mulher, principalmente na idade que a gente está, né? Então, acho que é um assunto que tem bastante para falar aí hoje. Sim, com certeza. E eu esqueci de falar para vocês também que hoje nós temos uma convidada online, né? Que ela está fora do Brasil, mas ela está aqui com a gente, né? Pode falar, Karine. Oi, Ju. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar do teu podcast que eu tenho acompanhado. A Ju é uma amiga querida e uma colega muito competente. E estou feliz de estar aqui reunida com as polainas, né? Agora nesse outro lugar, né? No lugar de entrevistadas. Então,
bem legal, e eu acho que é um assunto, né, partindo da minha experiência pessoal, eu acho que é um assunto que eu gostaria de ter ouvido mais as pessoas falarem a respeito, né, e compartilharem suas experiências, enfim, porque eu acho que é uma questão muito importante, né, é uma decisão muito importante, e que precisa ser feita de forma muito consciente. Uhum. Sim, e realmente, quanto mais a gente faz, né, a gente reflete, a gente faz reflexões sobre esse assunto, melhor vai ser uma decisão, né? Vai ser mais pensada, né? Precisa dessa pausa, dessa parada, né? Em algum momento da vida da mulher, para pensar sobre isso. Eu queria que vocês contassem um pouco mais desse projeto de vocês entre polainas, para o pessoal que não conhece. O Polainas surgiu da ideia de falar para as mulheres de 40, né? 40 a mais ou perto dos 40, né? De ter um espaço para a gente poder trocar experiências de todos os assuntos relacionados à nossa geração, né? A essa idade que é tão assustadora, né? Antes e tão libertadora depois, né? Não sei se as gurias concordam com isso, mas esses dias mesmo eu estava comentando com uma amiga que, puxa, acho que eu nunca me senti tão bem, né, na minha pele como agora. E então o projeto surgiu dessa ideia, e aí eu chamei as gurias, né? Queria amigas boas de papo, né? E que a gente pudesse ter uma troca bem legal e que fosse da mesma geração. Daí convidei as gurias, elas toparam, e aí a gente começou nosso projeto Polainas, que particularmente adoro. E já tem vários vídeos, né? Agora é só sucesso. A gente tem o Spotify cheio lá de episódios bem legais, bem interessantes. Ju, e um desses episódios foi sobre mesmo a tua escolha, a tua decisão e essa parada, né, de pensar sobre isso, né? Sim. E não foi só uma parada, né? Foram várias paradas que a gente tem durante a vida e durante a vida fértil também, né? E continuamos também tendo, porque hoje em dia ter filhos a gente pode até depois, né? 45, 46, né? Então, a nossa vida fértil está mais prolongada, assim, digamos assim, com a ajuda médica, né? Claro. Com muita ajuda. E a minha decisão se deu exatamente nesse ponto, quando eu tive que decidir, né? Quando chegou no momento em que eu precisava decidir, eu tive que buscar recursos para entender o que eu queria, né? Na verdade, eu dizia que eu queria, mas não agora. Esse era o meu discurso sempre. Porque estava difícil abandonar a ideia de ser mãe, porque eu tive esse sonho há anos atrás. E, sei lá, ele passou, né? Acho que comecei a querer outras coisas da minha vida e eu achava, eu digo, tá, e se eu me arrepender? Se eu me arrepender? Se eu me arrepender, esse era o meu medo, na verdade, né? E a coisa assim de, gente, eu não vou ter filho, que coisa mais louca, né? Porque a gente cresce, sei lá, estuda, casa, tem filho, tem netos, né? E eu ficava pensando, é muito louco pensar em não ter isso, né? Mas o meu medo maior era me arrepender da minha decisão e não ter mais tempo. Então eu precisei de terapia de casal, né, tudo que eu pude assim para poder entender que eu estava certa na minha escolha, que realmente eu não queria isso, né? De entender o que significava ter uma criança na minha vida, ter um filho, se tinha espaço para isso, se tinha a ver com os meus sonhos, os meus projetos, se encaixava naquilo que eu queria. Foi uma escolha junto com meu marido, obviamente. A gente foi para terapia de casal, inclusive, né, para poder tomar essa decisão juntos. E hoje eu tô nada arrependida e tenho certeza do que eu fiz, né, da minha escolha, assim, muito consciente e muito pensada, né, muito refletida. Isso. E claro, e como é que foi para ti? Eu já foi o contrário, assim, da Ju. Da Ju Vieira, né? Mas, porque eu acho, assim, que eu e a Karine, né, no caso, a gente foi criada numa família
bem conservadora, como a maioria das pessoas ainda, né, da nossa geração. E eu nunca nem pensei em não ser, sabe? Não ser mãe. Tanto que quando eu fiz, enfim, né, tive aquele primeiro amor que durou muitos anos, e eu achava que seria tudo com ele. E com 30 anos, que também é uma idade um pouco emblemática, eu fiquei solteira, eu fiquei, se eu levei 12 anos e nada aconteceu, como, como que eu vou pensar nisso agora, né? Mas mesmo nessa época eu pensava assim, eu acho que de repente isso minhas transições, tá? Eu pensava, não, mas de repente em algum momento eu me encorajo a ter uma produção independente, se eu não tiver um parceiro, se não nada legal tiver acontecido, de repente eu tenho uma produção independente, né? Mas aí a vida foi muito generosa comigo, eu conheci o amor da minha vida, que é meu marido, que também queria ter filhos, então era uma coisa que estava ali de comum acordo, né? Tipo, se rolar, rolou. Era um desejo, assim, que bem isso, assim, não era tipo, quero para agora. Mas assim, temos essa vontade de que rolar, vai rolar. Só que aí eu enfrentei a questão da infertilidade. E aí eu comecei a pensar, então com 30 e poucos anos, 34, 35, eu comecei a pensar, tá, e como que eu faço para remanejar, tipo, esse desejo, se não for desse jeito aqui que, tipo, a princípio eu achava que ia ser, sabe? E aí eu me lembro de eu e a Karine também já estava passando por um processo também, que depois ela conta, mas eu me lembro, assim, que a gente conversava muito, assim, uma questão, tipo, eu tô bem, eu sou feliz e eu não preciso de um filho para dar sentido na minha vida, nem para ser mais feliz. Então, assim, ali eu comecei a experimentar uma emoção diferente, né? Eu comecei a pensar mesmo o porquê que eu quero ter um filho e como que eu vou me sentir se eu não tiver, né? E, e aí, mas no fim, eu tive mais vontade de ter um filho do que de não ter. Então, aí a gente foi para um processo, né, com ajuda médica, de fertilização, e hoje em dia eu tenho um filho de 2 anos e meio. Acho que é importante, né, até ressaltar que, tipo assim, eu nunca tive uma romantização da maternidade também, né, que eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar aqui ao longo, né, do nosso bate-papo, porque a gente teve a oportunidade, a gente tem família grande e tal, de ter sobrinhos e vivenciar a maternidade, né, da irmã, da cunhada, e não romantizar, mas igual o meu instinto, tinha vontade de ter filho, e hoje em dia sou mãe, então, do meu filhote. Coisa mais amada. E tu, Karine, como é que foi para ti isso? Para mim, acho que ouvindo a Clá e a Ju falar, eu estou entre a Clá e a Ju. Em alguns aspectos, né? Eu acho que, para mim, eu sempre quis muito ser mãe, desde sempre, né? Acho que muito dessa questão que a Clarissa falou, né? De a gente vir de uma família bem tradicional e tal. Na nossa família, né? Nossa mãe sempre fez muita questão de dizer que os filhos eram a melhor coisa que ela tinha feito na vida dela e tal, aquela coisa romantizada, enfim, né? Então, assim, para mim nunca foi uma questão de ter ou não ter, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fui priorizando outras coisas na minha vida, como a minha carreira, enfim, e fui postergando essa maternidade, né? Até o dia em que eu e meu marido resolvemos, é agora, então vamos lá, vamos tentar, né? E nesse processo, eu tive um processo bem sofrido e longo, né? Porque eu inicialmente, assim que eu comecei a tentar, eu engravidava e perdia. Aí a gente foi fazer uma série de exames, enfim, investigações, e aí eles
constataram que não havia nenhum problema, nem com ele, nem comigo, que a questão principal era a questão da minha idade, né? E que os óvulos, então, já eram óvulos provavelmente com qualidade baixa, para achar ali era um trabalho grande, né, a se fazer. E então eu parti para a fertilização. Eu acho que eu tinha 39, ia fazer 40, né, quando eu parti para a fertilização. E a minha primeira fertilização não deu certo. Eu fiz 5 ao total. E a primeira foi muito sofrida, porque eu acho que eu tinha uma expectativa, assim, de que, tá, então se o problema é esse, agora a gente vai ali, né, escolhe o melhor óvulo, o melhor, né, faz um embriãozinho e dá tudo certo. E não é assim que funciona. Não foi assim para mim. Então, foi bastante frustrante. Nesse processo, eu levei, desde que eu comecei a tentar, até eu ter meu filho, eu levei 6 anos. Quase 7 anos, né? Não, 6. Agora ele tem 1 ano e meio. E aí, ao longo desse processo, porque foi um processo sofrido, assim, emocionalmente, né? Um desgaste para o casal, muito desgaste pessoal. E nesse processo eu comecei a me questionar por que eu queria tanto ter um filho, né? Porque, assim como a Clarissa falou, eu não precisava de um filho, né, para ser mais feliz, ou não eram essas as razões, né? Mas eu tinha um desejo muito grande de passar pela experiência eu acho que a experiência que eu queria passar é de amar alguém mais do que a mim mesma. Eu queria passar por essa experiência de doação, de entender, né, esse amor. Mas eu me questionei muito ao longo desses anos, ao longo desse processo. Muitas vezes eu pensava, por que eu não sou uma pessoa que não quer? Eu tenho muitas amigas que não querem, né? Eu digo, seria tão mais fácil a minha vida se eu não quisesse, né, ter um filho. E aí foi muita terapia, muitos questionamentos, muita conversa com meu marido. E aí, por uns períodos, eu pensava, tá, ok, vou desencanar dessa história, mas aquele desejo, ele não saía dali, sabe? Então, eu acabei entendendo que eu realmente tinha um desejo muito grande de ser mãe. E quando uma pessoa me disse assim, se tu quer ser mãe, tu vai ser mãe. Porque existem muitas formas de se tornar mãe, né? Não é só engravidando, né? E quando aquela pessoa me falou isso, meio que me deu uma sensação de alívio tão grande. Eu pensei, é mesmo, né? Existem muitas formas de a gente se tornar mãe. E aquilo me deu um alívio e eu tive certeza de que eu ia vivenciar essa experiência por um caminho ou por outro. E aí a gente partiu de novo para a fertilização, até que na 5ª vez o Lucas veio, né? E também não foi um processo fácil, porque quando a gente estava com 20 semanas, a gente descobriu que ele tinha uma má formação, que ele ia precisar de uma cirurgia assim que nascesse, que era uma recuperação demorada. Então, tudo foi difícil, todo o processo foi difícil para mim, né, e longo, mas hoje ele tem 1 ano e meio, e eu posso dizer que para mim valeu muito a pena e eu faria tudo de novo. Eu escutando, eu acho tão bonitas as histórias de vocês, todas, né? E parabéns por trazer, né? E contar isso pra gente. E eu também quero trazer a minha história também. Não posso ficar de fora também. Porque eu nunca pensei em ter. Até os 35 anos, né? Também acho que tem a questão do relógio biológico, né? E agora tem que parar para decidir isso. Então, mas eu fui vendo até agora que eu sempre tive um medo de engravidar mesmo, de confiança em relação ao meu corpo, com que o meu corpo ia conseguir ou não. Então, acho que o meu medo ele vem disso, né? E daí com 37 eu tive que fazer uma cirurgia grande, né? Que aí também me deixou, né, mais
também frustrada, né, em relação ao meu corpo. Mas que o meu desejo de ser mãe, ele continua e eu vou ter que enfrentar esse medo do meu corpo e estou trabalhando para isso. Todos estamos nos trabalhando. E vocês três falaram, né, de conversar com os parceiros, né? Eu queria trazer isso, assim, vocês acham que é importante a questão de ser mãe, conversar com os parceiros, ou a decisão é só da mulher? Eu acho que quando se tem um parceiro, eu acho que tem que se conversar com o parceiro, né? Se eu decidisse ser mãe, né? Eu não gostaria de ter um filho com alguém que não tem o mesmo desejo que eu. Que tipo de pai será este, né? Que não quer ter filho e vai ter filho só por mim, né? Então, talvez a minha escolha fosse trocar de parceiro, né? Se eu quisesse muito ser mãe e meu parceiro não quisesse, até para libertá-lo, então, né? Para ter a vida que ele quer. E ao contrário também, né? Porque se eu não quisesse e o meu parceiro quisesse, a gente também ia ter que ter essa conversa. Porque, bom, se fosse um desejo muito grande dele, eu também teria que libertá-lo para que ele pudesse achar uma mulher que quisesse ter um filho com ele, né? Então, acho que quando se tem um parceiro, essa conversa é necessária. Talvez se não tivesse um parceiro e eu resolvesse ser mãe, aí sei lá que métodos eu usaria, e aí é outra coisa, né? Mas eu acho que independente do desejo da mulher, que eu acho que é soberano, né? Se tem um parceiro que vai dividir contigo o peso de ser ou de não ser, ele precisa pelo menos estar ciente, né? Eu não teria filho mesmo que o meu parceiro quisesse. Se ele dissesse para mim, nós vamos ter que ter um filho, senão eu não quero mais. Bom, eu não ia fazer isso comigo. Né? E teria que ter a responsabilidade, se tu quisesse ele não, né? Exatamente. A questão do ter é responsável também, não é só a gente que gera, né? Exatamente. Então, se a minha escolha fosse ser mãe, eu gostaria de ser mãe de um pai que também quisesse ser pai, né? E isso é muito importante, assim. Quando tu tem um relacionamento, né, então o teu parceiro, a tua parceira, enfim, e definem que vão ter... Então, vamos pensar numa situação que esse casal definiu que vai ter filhos, né? Tem que ser muito bem conversado, porque inevitavelmente a vida desse casal vai ser transformada, né? Ela se transforma, ela não é que ela precisa, mas ela vai acolher um novo serzinho, né? Que a gente sempre fala, que a gente fala, é um bebê. Não, é uma pessoa, né? É uma pessoa pequena que vai crescer. Então, é uma nova pessoa nesse enredo, digamos assim. Então, são muitas as etapas em que a gente precisa estar sempre alinhando, conversando, para que esse conjunto, né, essa família, consiga se organizar e esse casal também consiga se organizar entre eles para não se perder também como um casal, né, como um amor ali. Sim. Então, o diálogo é essencial, né? É inevitável, né? Deveria eu considero extremamente importante, gurias. Porque eu tenho a experiência que eu rompi um relacionamento porque ele não queria mais ter filhos, ele já tinha. Então, assim, e aí naquela... É por isso que eu digo, meu desejo ele sempre foi muito grande, né, a ponto de eu romper um relacionamento de uma pessoa que eu gostava, porque eu queria muito passar por essa experiência de ter filho. Na época a gente conversou e né, a posição dele foi não vou ter mesmo, não quero ter. E aí, enfim, então, seguimos caminhos diferentes, né? E eu acho que é extremamente importante, porque não é uma decisão. Quando tu vai ter o filho, é uma mudança, é a mudança mais intensa que vai acontecer na vida de um ser humano. E é uma mudança para sempre, né? Não tem volta, não tem devolução. Muda completamente a tua
a tua estada neste lugar, né? Então, assim, aquele serzinho ali vai precisar de ti, vai depender de ti por muito tempo, né? Vai ser prioridade por muito tempo na vida de ambos. Então, assim, as pessoas precisam querer ter, né? As pessoas precisam ter vontade de ter um filho, porque senão realmente fica muito complicado, né? Ter contra a vontade é algo que vai provavelmente ter um impacto bastante importante na vida da pessoa, né? A gente sabe de histórias que às vezes muda, né? Às vezes a pessoa não queria e tem, acaba se apaixonando pela ideia, né? E pela função, mas a maior parte das pessoas que não queria e tem, né? Elas são pessoas que vivem com um nível de frustração muito grande, né? Então, assim, é algo que realmente precisa ser muito bem pensado e decidido, né? Porque é para o resto da vida. Sim, e é pro resto da vida e realmente não tem como devolver, né? Então, vocês percebem que quando não é bem falado e quando a pessoa ela não quer, fica a frustração no relacionamento, assim, isso continua, se perdura, apesar de ter momentos de felicidade, assim, Eu acho que entra muito naquela questão que a gente ouve às vezes, né? Tipo, amo meu filho, mas não gosto de ser mãe, né? E acho que muito temerário tu ter um filho por causa do outro, né? Vou dar um filho para o meu marido, né? Já ouvi isso. Fiz bastante, né? Vou dar um filho para o meu marido. Não, o filho não é do teu marido, o filho é teu, né? Então, eu acho que a frustração é geral nesse sentido, porque sim, a vida muda, né? Completamente. Eu não tenho filhos, mas eu acompanho minha irmã e muitas amigas que têm. Então, acho que a gente tem que saber se realmente tu quer aquilo, né? Uma das coisas que me fazia pensar muito era justamente, eu gosto muito de bater minha porta e sair. A hora que eu quiser, dormir até a hora que eu quiser, eu viajo muito, então eu sabia que ter um filho, acho que ia me trazer muita frustração na vida que eu tenho e que eu gosto de levar, porque eu ia ter que abrir mão de coisa demais para ter um filho, né? Então, sim, acho que tem que pensar muito. E como é mais difícil para nossa sociedade optar por não ter, né? Porque apesar de ser difícil optar por ter, a gente vai atrás, a gente corre, tem muita frustração de tentar e não conseguir, mas optar por não ter, para uma mulher que dizem, né, que a gente nasceu para ser mãe, né, e hoje em dia a gente sabe que não, né, que isso, tem mulheres que são mães de várias formas também, né, que exercem alguma maternagem, como tu falou do teu sobrinho, né? Sim, eu sempre digo, né, que eu acho que eu conheço um pouquinho do que é um amor de mãe com o meu sobrinho, porque a minha irmã teve ele, eu praticamente me mudei para casa dela, né? Eu cuidava dele, ela se separou em seguida, então eu fui morar com ela para poder ficar com ele. Eu me sinto muito mãe dele, assim, né? Acho que sei que tem um papel na vida dele importante, porque tem muitas coisas que ele recorre a mim, né? Então, eu acho que eu sei um pouquinho o que é ser mãe, né? Com o papel que eu exerci dele, com ele. E isso da dificuldade, né? Dessa decisão é difícil, porque a gente até falou no nosso episódio a coisa do egoísmo, né? Que às vezes as pessoas dizem que egoísta não ser mãe. Aí eu penso, egoísta com quem? Muito boa essa pergunta. Egoísta com quem? Com um ser que não nasceu? Né? Egoísta com meu pai, que quer ser vô. Nunca prometi, né? Sim. Ele já é vô. Egoísta com quem eu tô sendo, né? Então, fala aí. E sabe, gurias, não, eu tô ouvindo e tô pensando assim, ó, porque eu, bem guria, então, toda, assim, pouco trabalhada, né? Pouco trabalhada. Mas, assim, muito guria, eu pensava, não, no fundo, toda mulher quer ser mãe. Eu pensava isso quando era bem guriazinha. Não sei o quê, eu achava, sabe? O meu interior falava isso mais alto. Mas a gente cresceu ouvindo isso, né? Como é que é? O instinto materno. Instinto. Uma hora tu vai te arrepender de não ser e tal. E hoje eu fico pensando assim, ó, por favor, quem cogita não ter, realmente vai atrás, conversa, vai a fundo, porque
não é fácil. Eu sempre quis e eu sempre achei que não era fácil. Eu acho que eu sempre fui empática, assim, sabe? De ouvir, de entender, de me colocar no lugar das mães. Embora sempre com os julgamentinhos, eu confesso, tinha mesmo. Mas assim, quando tu conhece a proporção que as pessoas estão falando e que tu não tem como calcular. Então, eu ouvia aquelas frases assim, tipo, ai, diz que tá cansado, mas ainda não é mãe, não conhece o cansaço. E eu trabalhando 12 horas por dia, eu pensava assim, ó, ai, que papinho, sabe? Gente, e hoje eu penso, ei, não é que é verdade. Não é que é verdade, tipo, eu canso. 12 horas por dia é folga. 12. Mas depois eu tinha 12 pra dormir, tomar banho, ir no shopping, sair pra tomar um chopp com as amigas. Tipo, não, ter filho é 24 horas. É 24 horas. Pode estar na escola, o meu tá na escola agora. Mas eu tô um pouco lá também na escola, preocupada se o fulaninho puxou o cabelo, se não puxou, se ele cuspiu no chão, se ele não cuspiu, se ele dormiu, se não dormiu. Então, assim, é um papel tão intenso que tu tem que estar com vontade, sabe? De se doar, né? De se doar. Tu tem que estar com vontade. Se tu ainda tá muito, não sei, conversa mais um pouco. Isso a gente tá falando de gravidezes planejadas, né, gurias? Sim. Porque tem outras gravidezes que acontecem ali no susto e aí a vida oferece ali aqueles desafios, enfim, a gente tá falando de uma situação de planejamento. Quando tem um planejamento, vale a pena mesmo repensar, ouvir, não minimizar as queixas das mães, pensar, te colocar naquele lugar ali. E acho que entender o que tu quer, né? Como as gurias disseram, qual é o sentido. Eu me lembro uma conversa, nem sei se a Caia lembra, que a gente teve uma vez falando, né, do sentido de ter filho e não ter filho, e eu dizia que eu gostava da parte do bebezinho, que eu gostaria de ter um bebê. Sim. Só que o bebê é uma pequena parte do todo, né? E que eu não gostaria da função de educar, de levar no colégio, de brincar na pracinha, de levar... Né? Que essa parte, para mim, realmente não... E aí a Caia falando que justamente o desejo dela era de educar alguém, né? Caia, de criar uma pessoa, de educar... E eu pensando que o meu era, sim, se eu pudesse ter um nenenzinho e depois dar para alguém, né? O nenenzinho eu adoro, depois... Se ficasse sempre nenê, quem sabe? E também, assim... O meu desejo era... desculpa. Pode falar. Pode falar. Desculpa, Não, o meu desejo era justamente, assim, eu acho que o desejo que eu tinha era esse de sentir que tu morre por alguém na vida, sabe? Esse era o desejo que eu queria ter. Eu descobri muito cedo esse desejo, quando eu descobri que meu filho passaria por uma cirurgia assim que ele nascesse, né? E ali naquele momento eu já descobri que é isso mesmo, né? A sensação, né? Que se a gente puder trocar, né? O sofrimento deles pelo nosso, a gente faria com toda certeza. Então, acho que muito do que eu queria, eu estou vivendo. Hoje, agora, antes de vir para cá, ainda ele tem 1 ano e 4 meses, né? E agora ele está numa onda de brincar de esconder. Então, assim, eu estava brincando de esconder com ele, e ele correndo atrás de mim, dando gargalhadas, né? Com aquela brincadeira que ele acha muito engraçado. E nesses momentos eu penso, valeu a pena, sabe? Valeu tudo a pena. E é muito difícil, é muito trabalhoso. E realmente, eu acho assim, para mim, né? Quando outro dia eu vi, agora eu não lembro, acho que até do Renato Caminha, um livro que é Qual é o Lugar do Filho, não sei se é bem esse nome, mas tipo, qual é o lugar do filho na sua vida? A pergunta é mais ou menos essa. E tô louca para ler, porque eu acho que é justamente isso, né? Às vezes as pessoas vão naquele embalo de, casou, então tem que ter filho e tal. O filho como uma complementação de um modelo que a gente tem, né, por séculos e que mudou muito recentemente, né? Então, assim, por mais que a gente seja muito esclarecido, que a gente tenha consciência das coisas que a gente quer,
é um modelo que ainda está muito introjetado na gente. É um modelo de uma vida inteira, né, contra algumas décadas, né, de uma mudança onde a gente pode escolher se quer ou não ter filhos, né. Então, eu acho que muitas pessoas elas vão assim só indo, né. No meu caso, como foi tudo muito difícil, eu tive que pensar muito mesmo. E, e para mim, o sentido de ser mãe era esse, né? Eu não pensava que ia ser a coisa mais fácil do mundo, eu não pensava que assim um filho ia trazer, minha vida vai ser muito melhor tendo um filho. Eu sabia que era, né? Eu já tive um filho tarde, então eu sabia que ia ser mais custo financeiro, muita energia minha investida ali, que eu não seria mais prioridade por muitos e muitos anos, talvez para todos sempre. Que eu sabia de tudo isso, né? Mas o meu desejo, o sentido de um filho na minha vida era realmente de ver assim um ser humano se desenvolver, crescer, aprender. Isso para mim é fascinante, assim, quando eu vejo o Lucas. Tem dias que, quando o Dentinho nasce, por exemplo, que ele fica uma semana dormindo, acordando de hora em hora, e que a gente não dorme, que tu está morrendo, né? Mas aí quando tu vê aquelas aquisições, aqueles aprendizados, aquelas coisas, isso para mim dá muito sentido, sabe? Então, essa era a experiência que eu buscava e que felizmente eu estou tendo a oportunidade de poder vivenciar, né? Mas eu entendo completamente o desejo de não ser mãe, e eu acho que se eu tivesse um pouquinho assim de dúvida, eu optaria por não ser, porque eu acho que é muita dedicação, muito envolvimento para quem não está afim de se envolver nessa intensidade toda, né? É muito bonito te ver vivendo o teu desejo, né? Assim, ela chega a brilhar, assim. Eu tava pensando nisso, a Caia tá com muito cara de mãe, né? Ela tá bonita, né? Eu fico pensando. Eu fico pensando também, assim, que as mães falam, né? Eu não sou mãe ainda. As mães falam de se doar. Mas eu fico também pensando assim, mas eu me dou tanto para os meus pacientes. Eu me dou tanto para o meu marido. Eu me dou tanto para os meus cachorros. O filho é mais ainda, e eu acho que não tem como a gente mensurar isso, assim, eu acho. Né? É como se fosse assim é uma potência de emoção tu ter um filho. Pelo menos para mim, eu sou uma mulher que sinto as coisas forte, né? Então, com um filho não seria diferente. Então realmente, assim, é uma coisa, assim, que não... Até eu vou dar um exemplo, assim. Esses dias, desde que o Bento nasceu, então, eu sempre fiquei pensando assim, todo mundo fala que com a mãe nasce uma leoa, né? Capaz de tudo. E nasce. Mas também nasce uma vulnerabilidade Sim. que a gente desconhece. Porque tu quer proteger aquela vida, aquela criança, aquele amor todo, né? E diante das coisas todas que a gente tem, é complicado. E é uma coisa que realmente é imensurável. E quando tu te torna mãe, não sei, a Karine, que já teve o dela também, pode dar a opinião dela, mas é como se tu te conectasse, assim, com as tuas avós, com as tuas bisavós, com as mães que estão lá Já me falaram isso. lá na Palestina, passando por tudo aquilo, sabe? Então, é uma coisa que realmente é uma emoção diferente. É muito única essa emoção da maternidade. Que não invalida nenhuma das outras, né? Nenhuma doação que a gente faça. Mas um filho, assim, literalmente é uma coisa visceral e meio que transcendental. Tu te conecta, assim, com a emoção essa doação, sabe? Das mães. O que tu acha, Ju? Eu não... Acho que eu não posso opinar, né? Porque... Não, eu digo nessa sensação, né, de doação, porque eu não sei, né? Eu não passei por isso, né? Então, eu não posso dizer que sim é ou que não é, né? Eu sei... O que eu sei é
depoimentos que eu ouço, né? E todas as mães que eu conheço falam a mesma coisa. Então, sim, imagino que seja isso mesmo. Uhum. Eu ainda fico pensando se a gente não sente isso de outras formas também. Mas, enfim, eu também não sou mãe, que nem a Ju. Não, mas também é isso, né? Tipo, é a minha emoção, né? Também. Mas eu acho que uma das coisas também que eu pensava, né, antes de tomar minha decisão, eu tinha um pouco de medo, né, de onde isso ia me levar se eu tivesse um filho. Porque eu sou uma pessoa extremamente controladora, eu preciso controlar tudo e eu sou ansiosa e eu sou um pouco catastrófica. Então eu pensei, meu Deus do céu, eu vou querer o meu filho, tudo que eu julgo eu vou querer, sentado na frente do videogame, dentro de casa, guardadinho, para não sair e eu não ficar preocupada. Pensei, eu vou criar um ser embaixo da minha asa de um jeito que jamais tem que ser feito, entendeu? Do jeito que eu sou. Então, isso também era um medo que eu tinha, né? Que eu vou fazer para uma criança se eu botar no mundo do jeito que eu sou? Louca, assim, preocupada. E eu me lembro, meu sobrinho, eu ficava com ele já estava comendo coisa, e eu... dando as comidinhas. Não, ai, me fugiu a palavra. Eu convencia ele a comer a banana ralada, porque eu tinha medo que ele se engasgasse. Então, o guri já estava lá cheio de dente, mastigando, e eu, não, a Dinda vai dar ralada. Eu fico pensando, o que eu ia fazer com uma criança, coitada criança? Entendeu? Acho que é um pouco de responsabilidade não botar filho no mundo, porque não ia dar eu achava coisa. que eu ia ser super relax. Eu nunca tive essa ideia. Eu te acho relax. Te achei relax. Não, mas é que eu só disfarço, né, Ju? O meu interior, ele fica assim, ó. Mas por fora, eu vou vendo, assim, eu vou vendo, eu vou deixando. Mas eu quase morro por dentro, né? Ai, olha, eu fazia tudo com aquela criança, coitado, para não deixar ele viver. E vou te dizer, sabe, para controlar. a introdução alimentar, eu acho que eu quase morri umas 1000 vezes. 1000 vezes, porque as crianças ainda fazem que eles não sabem, só passa leite ali, daqui a pouco começa a passar sólido, eles tem uma... Esqueci até o nomezinho da manobra deles lá, que é super normal. Ai, cada vez eu achava, agora engasgou. Mas eu disfarço super bem, Ju, tu tem razão. Eu sou super disfarçada. A gente aprende a disfarçar. A gente aprende. Agora eu estava com a minha sobrinha aqui visitando e o Lucas está nessa fase. O Lucas, ele tem a coisa da alimentação, uma coisa estressante, porque tem épocas que ele come super bem, tem épocas que ele não quer comer nada. Então essas épocas são muito estressantes. E aí a minha sobrinha estava aqui, ela disse, ai, como tu é paciente. E eu falei, jura? Que por dentro, assim, eu estava querendo ficar comida. Mas eu estava ali respirando para conseguir ser paciente com ele. Mas, acho que travou. Não, nós estamos aqui. Disfarça bastante. Enfim, ali eu perguntei, eu vi que tu falou sobre dúvida, né? E eu já ouvi falar muitas mulheres falando, se tu tem dúvida, não tenha. Eu concordo completamente com essa máxima. Ouvi de gente me dizer o contrário, né? Das amigas que torciam muito que eu tivesse filho. Não, se tu tá na dúvida, tenha, então, pra tu não te arrepender. Eu acho o contrário. Se tu tá na dúvida, vai tentar esclarecer a tua dúvida antes. Porque é bem isso, né? Não dá pra devolver. E como a Caia disse, tem muitas formas de ser mãe. Então, se um dia eu me arrepender, eu posso pensar em adotar, né? Tem muitas alternativas, né? Mas se tu te arrepende depois... Tem um exercício de se imaginar daqui a um tempo, né? Sendo ou não sendo mãe, né? Como seria para ti não sendo mãe? E às vezes as pessoas pegam, ai meu Deus, como é que eu seria, como é que não seria, né? Não é assim. E isso é uma que seria como é, né? Eu acho que essa é a dificuldade que as pessoas têm. Eu acho que se tu tá bem, se tu tem uma vida legal e tal, como é que seria não ser mãe? Seria continuar tendo a vida que tu tem.
eu acho que ser mãe é um projeto de ter uma outra vida. É uma vida que inclui essa coisa família, essa coisa cara e tal, né? Ter um filho como um anexo do que, né? Tipo, eu vou ter um filho e vou continuar tendo essa vida que eu tenho. Mentira, não vai acontecer. Não é assim, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa. Eu me lembro que uma vez eu assisti eu nem cheguei a acompanhar, mas foi um episódio que eu assisti daquele sessão de terapia com o Selton Mello. E aí tinha uma paciente, né, que ela dizia assim que quando ela imaginava ter um filho, ela imaginava ir na pracinha, e aí a criança ficava brincando na pracinha enquanto ela lia um livro, né? E aí ele questionou ela, ele disse, né? Eu não lembro bem as palavras que ele usou, mas tipo que ela tinha esquecido, né? Todo aquele processo até a criança conseguir brincar sozinha, ela poder ler um livro, né? Então, assim, que aquilo não era exatamente um desejo de ser mãe, né? Que aquilo tinha a ver muito mais com uma fantasia de ser mãe, né? Então, eu concordo também que eu acho que se tem muita dúvida, assim, se tem dúvida, o ideal seria esclarecer, tentar pensar, repensar, conversar com pessoas que possam ser legais de conversar, com um terapeuta, né, com um parceiro, porque é uma decisão para a vida toda. Sim. Não, que eu ia falar que sobre o desejo, assim, né? E isso é uma coisa que é o que sempre me tocou, o pensar, assim, no futuro e pensar, assim, sentada na mesa, conversando com meu filho, ele trazendo as coisas da vida dele, sabe? Ou uma mesa cheia de amigos, no futuro de família. Isso é uma coisa e hoje que ele conversa bastante, assim, mesmo com pouca idade, ele conversa, ele conta as coisas dele. Eu já sinto um pouco desse prazer, assim, sabe? De interagir, de fazer parte mesmo dessa vidinha dele, assim, né? É muito gostoso. Eu já me imagino... Tu sabe que... Deixa eu falar. Eu já me imagino assim, eu quero ser mãe para ser vó também, porque vó é a coisa mais assim, a avó ela dá o quê? Amor, só isso que faz, né? Ai, que bom, né? Não seja mãe para ser vó, tá? Ó. Não bota essa responsabilidade no teu filho. Né? Depois Não, porque... Ai, olha só. Porque, não, eu já fico imaginando eles indo embora e eu vou ficar muito frustrada. Tem tudo isso que ela falou, tudo isso, né, de estar junto e depois eles vão embora. Claro, o filho, ele vai ser pro mundo, né, não vai ser pra gente, né. Mas é que isso aí é uma coisa que é bem louca, assim mesmo. Por isso que é tão importante a gente falar do não querer ser mãe, né? Isso não é crime nenhum. É louvável, inclusive, a pessoa reconhecer e ter coragem, né? Que nem a Ju Vieira aqui está trazendo, né? Não é um processo fácil para a mulher chegar nessa questão, assim. E o desromantizar é essencial, porque que estrago tu criar um filho para viver para ti, para não se descolar nunca mais de ti. Então, a maternidade, ela tem a ver com tudo isso, sabe? Eu sempre pensei, se eu fosse mãe nova, assim, que não foi caso, mas eu pensava, eu acho que a gente tinha que pluralizar o amor, tinha que ter uns 10 filhos, então, sabe? Para viver, assim, com mais amor ao redor da gente e tal. Não foi o meu caso, mas eu tenho a convicção de que... Eu até me perdi o que eu estava falando, viajei. Mas o que eu queria dizer é que o exercício da maternidade, ele é isso, entendeu? Tu tem que estar consciente de que tu vai gerar um ser humano, tu vai dar o teu melhor para esse ser humano, que não é garantia de absolutamente nada também, e muito menos de que ele vai ficar colado para ti para sempre. Inclusive, eu acho que uma das maiores provas de amor que uma mãe, que um casal, que um criador pode ter com uma criança
é trabalhar em cima da autonomia dessa criança, né? É ensinar como que ela pode se virar nesse mundo. Enfim. Uma coisa importante que E eu já gurias, a gente tem que ser realista. Tipo, assim, ó, eu quando pensei, né, em ter o meu filho, eu moro nos Estados Unidos. Então, algumas pessoas têm esse pensamento assim, tem um filho para lá no futuro, né? Tu ter uma família, tu ter alguém que vá te visitar pelo menos no asilo, né? Eu moro aqui. Aqui, por exemplo, uma cultura muito diferente da nossa. Aqui, filhos não têm responsabilidade nenhuma em relação a pais. Filhos saem para a escola, para a faculdade com 17 anos e não voltam mais. Vão ter as vidas deles, vêm no Natal, vêm no Thanksgiving, vêm quando dá. Vão ter as vidas deles independentes. Então, assim, e as pessoas se organizam aqui, né, para ter a possibilidade de pagar um residencial para idosos quando estiverem velhos, porque não existe essa conexão de filho, vai cuidar de pais e tal. Então, assim, eu já penso muito isso, sabe? Assim, eu não tenho nenhuma projeção para o meu futuro. Eu estou tentando aproveitar o caminhar, né? Porque, assim, meu sobrinho chegou aqui há pouco tempo, veio estudar aqui, e o plano dele é fazer a faculdade, ele vai fazer o último ano agora do high school, e aí vai para a faculdade, e provavelmente não vai mais voltar, né? Ele vai seguir a vida dele, ele tem 17 anos. E aí, quando eu olho o meu, eu penso assim, nossa, já tem 1 ano e meio, falta muito pouco para ele ter 17, sabe? E daqui a pouco ele faz uma escolha dessas, de ir para um outro lugar estudar, e é isso aí a vida, né? Então, o filho não é para cuidar da gente, não é para dar neto, não. O filho é essa trajetória aí do nascer até ali os 16, 17 anos, de muita intensidade. Depois, a vida deles segue, eles vão ter sempre o mesmo lugar. Para nós, eles vão ter sempre a cadeira deles, o quarto deles pronto, mas eles vão seguir a vida deles. Tu fez eu achar o fio da meada. É para pluralizar amor que a gente põe um filho no mundo. É isso que eu queria dizer, né? Não é para mim, né? Para mim, para o meu marido, para a gente ficar ali naquele enrosco. Não, é para dar continuidade, uma continuidade boa, para ele ser feliz, enfim. É isso que a gente tem quer. gente que tem filho para salvar casamento, para dar presente para marido, para cuidar da gente quando ficar velho. E eu me lembro que eu pensei nisso, né? Eu digo, mas se eu não tiver filho, quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar velha, né? E aí um dia eu ouvi a minha mãe dizendo, ela disse assim, eu não quero dar trabalho para vocês. Eu, quando ficar velha, que já não puder me governar, já vou para uma casa de repouso, você só tem que me visitar. Eu fiquei pensando, eu digo, pois é, né? E também que garantia eu teria de ter um filho que ele ia me cuidar. Talvez me jogasse num asilo bem ruim, né? E aí? Ia te tratar com grosserias, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Sim, e depois eu quero que vocês tragam outras situações que vocês acham mais importantes também sobre esse assunto, mas tem uma coisa polêmica também que é entre mulheres, que eu percebo entre mulheres, não no ambiente de trabalho, às vezes sim na academia que eu percebi, que talvez a mulher mãe, ela é mais valorizada, assim, ela tá desenvolvendo o papel de maternidade, assim, entre mulheres. Vocês acham que isso é válido? Ou vocês já pensaram sobre isso? Ou sentiram alguma coisa, assim, não, ela é mãe, não, então, a gente entende, assim, então deixa ela lá fazendo. Ai, olha, eu, para ser bem sincera, eu não sei. Mas, por exemplo, no mercado de trabalho, eu acho que é uma catástrofe. Sim. É muito mal visto. A mulher querer ser mãe. Sim. A mulher que já em tem né? filho. Exato. Então, eu acho que depende aí mesmo de que o ambiente ali, né, que tu tá. Mas, por exemplo, no mercado de trabalho, eu acho horrível. Acho horrível o olhar que se tem para maternidade. Eu acho, às vezes, que tem mais contras do que pró, assim, em algumas coisas, né? Para o mercado de trabalho é ruim. Eu vejo que para alguns eventos a mulher que tem mãe também é excluída, porque tem filho, né? Não vai porque tem filho, ou vai trazer a criança, né?
Então, não sei, assim, também não... O que eu tenho notado... Eu acho que a mulher é só desvalorizada sendo mãe, sinceramente. Eu acho que o único valor, assim, mais é aquele valor moral, familiar, assim, é mãe, cumpriu o seu papel, sei lá. Mas eu acho que em todos os sentidos, tipo, profissionalmente é muito difícil ser mãe e conciliar, né? O tratamento é muito diferente para as mulheres do que para os homens que têm filhos, né, em grandes corporações, apesar de na lei brasileira ser proibido, né, esse tipo de abordagem, se a pessoa tem filho, se quer ter filho, os donos de empresa todos querem saber isso, né. Eu acho que do ponto de vista social, por muito tempo a gente fica muito prejudicada como mãe, exatamente isso que a Ju falou, tipo, vai num restaurante, tipo, daí a criança corre pelo restaurante, aí tu não consegue parar, tu não consegue conversar, daqui a pouco aquele grupo de amigas que não tem filho, daqui a pouco pensa, de repente, se puder vir sem a criança, seria legal para a gente conseguir conversar, né? Então, acho que nesse sentido muda muito, né? Eu acho que antes de ser, eu acho que eu desvalorizava um pouco as mães, no sentido, assim, daquelas mães que não trabalhavam e ficavam cuidando dos filhos. Eu acho que eu pensava, né, não trabalho e tal. E hoje que eu faço as duas coisas, eu acho infinitamente mais fácil trabalhar do que cuidar de um filho. Então, assim, eu acho que uma pessoa ficar em casa com 3 crianças, cuidando de casa, cuidando de criança, é assim o trabalho mais extenuante, mais desvalorizado da face da terra. Então, eu não vejo quase que nenhuma vantagem a não ser religiosa de ser mãe, assim, sabe? Tipo, falar para vocês, seu papel procriou. Esses dias eu quase apanhei na fila de um pagamento, porque deu problema no estacionamento do shopping, formou-se uma fila gigantesca, eles não queriam autorizar as pessoas a saírem, eu com um filho com 15 quilos no colo, fui pedir ali para ser atendida no caixa preferencial e simplesmente um cara quase me agrediu. E eu com o meu filho no colo. Nossa. Então, assim, são muitas coisas, assim, que eu como a Karine, atualmente eu vejo mais desvantagens. E hoje em dia eu entendo, assim, por que, tipo, quem tem filho, quando vê, acaba sempre saindo só com os que têm filho, por exemplo, sabe? Não é por uma preferência, não é por nada, é porque realmente tu começa a ter uma rotina, uma demanda tão diferente, que aí os que têm aquilo ali mais parecido te abriga mais do que outros ambientes, sabe? Então, é mais compreendida, né? Porque a mulher também, que tem filho, é julgada o tempo inteiro, né? Veio com filho, é chato que veio com filho. Veio sem filho, onde é que tu deixou teu filho? Né? Então, tudo é um julgamento, né? Se tu é boa mãe, se tu é ruim. Então, também tem isso, né? Aí hoje eu vejo, né, aquela cena que a gente julgava tanto, tipo, eu julgava, né? A gente é eu. A criança lá no restaurante com um tablet, por exemplo. Hoje eu entendo, porque assim, se tu vai com uma criança pequena, o meu ainda não usa o tablet no restaurante, mas eu não tenho mais ido a restaurantes, porque simplesmente eu não tenho muito prazer de ficar correndo atrás dele o tempo inteiro, não poder sentar e comer e conversar com meus amigos. Então eu prefiro fazer uma jantinha na minha casa, que ele pode ficar correndo pela casa, e aí eu posso conversar do que no restaurante, por exemplo. Mas hoje eu entendo que, tipo, se a pessoa vai a um restaurante com os amigos, e tu não vai parar, e tu não vai conseguir em nenhum momento conversar, tu não vai, né? É aquele único meio que tu tem da criança ficar ali uma horinha paradinha e tu poder conversar. Hoje eu já não julgo mais como eu julgava antes, porque é muito difícil, né? É muito difícil essa conciliação, né? Dos interesses da criança com os teus interesses. Então, às vezes, aqueles pais ali que estão dando aquele tablet estão há um mês sem ver ninguém, né? Só cuidando do filho, e aí a gente vê aquela cena daquele tablet, 1 hora ali naquele restaurante, tem todas as 23 horas que os pais ficaram enlouquecidos cuidando daquela criança, e aí tu vê aquela cena 1 hora e pensa, olha ali,
criança com tablet na mão, com a cidade, né? Então, assim... Comer, né? Eles só devem comer. Não é tão simples assim. Sim, e então assim a gente algo de se pensar, né, da decisão só por julgamentos ou pelo não ou pelo sim, não é uma opção, né? Porque sempre vem assim no consultório, porque isso, porque aquilo, esses julgamentos que nós falamos, né, hoje. Fazer uma decisão por julgamentos também não fica muito claro, assim, isso que eu queria trazer. Tem uma pressão, né? Não sei se é disso que você está falando, né? Da gente tomar uma decisão pela pressão externa, Isso. né? Eu nunca tive muito essa pressão na minha família, assim, né? Nem da minha, nem do meu marido. Mas, assim, sempre tem a pergunta, né? E vocês? E vocês? Quando é que vão ter filho? E vocês? Vocês não têm filho ainda? Né? Mas eu confesso que isso nunca me incomodou, né? Eu não... Tem mulheres que se incomodam muito com isso. Não é uma coisa que me incomoda, eu não tenho problema em dizer que eu não quero. Eu me incomodo. Sabe? Eu não, assim... acho inconveniente. Sim. Então, não é que eu acho normal. Acho inconveniente, mas não é algo que me afeta. Né? A pessoa me perguntar não me deixa constrangida, nada. Para mim, não é não. Aí, às vezes, eu ouço coisa como, não, tem que ter, nananã. Não, pronto, não quero, não vou ter, acabou, né? Mas tem uma pressão, assim, principalmente das amigas que têm filhos, né? A gente até comentou no nosso lá, que passam reclamando, passam reclamando, porque é difícil, porque é horrível, porque eu não duro, porque... Nananã. Ai, mas é a melhor coisa do mundo, tu tem que ter. Tá, tu é minha amiga ou não, né? É bom ou é ruim? Porque é isso, né? A pessoa vai lá e fala tudo que tem de horrível, mas é muito bom. Pra tudo ela, compensa, tu tem que ter. Eu digo, bom, depois deste teu relato, cada vez mais certeza que não, eu não quero. Eu tô numa fase que eu até tenho que cuidar, sabe? Mas... Não, tu cuida pra não desencorajar as amigas que querem. Não. Mas é que é tão maravilhoso. E é mesmo, né? Mas por isso que eu acho tão importante a gente abrir cada vez mais espaços, assim como tu tá fazendo. Porque, às vezes, as pessoas não têm nenhuma oportunidade de conversar, de trocar uma ideia. E aí cai nessas armadilhas de julgamento, né? No momento que tu não tem um espaço que te acolha para que tu possa fazer teu questionamento, né? Não tem espaço para fazer teu questionamento. Não tem espaço para dizer, acho que eu não quero, né? Então, esse espaço de debate tem que ser cada vez maior, né? E que a gente consiga acolher as pessoas para que essa escolha seja mais madura, mais sem sofrimento, né? Sim. E acho que a gente tem que falar, porque tem muita mulher que não consegue admitir isso para si mesma, né? Então, quanto mais a gente puder falar que a gente pode escolher, né? Não tem certo e errado, ter filho é certo, não ter é errado. Não, é uma opção, é uma decisão, né? Não tô dizendo que é a mesma coisa, mas tu pode escolher ter um cachorro ou não ter, né? Tu pode escolher se tu vai fazer tal coisa ou não vai. Tu pode escolher se tu vai ter um filho ou não vai ter, né? É uma escolha. Então, e a gente pode fazer isso. Por mais que as pessoas te julguem, te pressionem, né? A escolha é tua. Então, eu só teve uma vez que, na verdade, eu me senti julgada. Agora, estava falando, vocês lembrando, uma vez eu conversando com uma amiga que tem filhos. Ela tem 2 filhas e eu falando para ela, eu digo, para mim não faz nenhum sentido você ter filho. Não faz sentido botar uma pessoa no mundo para ficar lá passando trabalho, ter que cuidar, nanana. Ela me olhou com uma cara, como quem diz, que horrores que tu está dizendo. Ela me olhou com uma cara assim... Eu cheguei, sabe, acho que foi a única vez que eu me arrependi de ter dito aquilo, porque eu acho que eu ofendi ela, sabe? Mas fora isso, não para mim, realmente não é um problema. A gente tem que ter liberdade, né, de escolher, né? E por isso que servem essas conversas, né? É corajoso decidir não, é corajoso também decidir e ter e passar por processos difíceis de ter, né? E isso não tem a ver com não gostar de criança, né? Também, porque tem muita gente que, tu não gosta de criança. Eu amo criança, só não quero ter uma.
né? Mas eu amo criança, amo o filho das minhas amigas, eu sou dinda de vários, eu adoro, só não quero ter um filho, né? E para a gente já encerrando, assim, o que mais que vocês gostariam de falar, ou que vocês acham que é muito importante que não foi dito aqui? E que é um assunto gigante, vasto, né? Que se a gente fica aqui 3, 4, 5 horas falando, né? Mas pra gente, o que vocês acham que não ficou dito e que é importante para o pessoal escutar, né? As mulheres, né? Tentarem procurar algum psicólogo, né? Alguém para conversar sobre isso. Eu acho que bastante coisa foi dita, né, assim, mas acho que reforçar essa questão de que quando a gente escolhe ter um filho, a gente vai ser mãe. Não é para agradar marido, não é para salvar casamento, não é para agradar pais, não é para entrar no grupo de amigas, não. É para ser mãe. Essa é a decisão primeira, antes de qualquer outra coisa. Então, que a pessoa pense muito nisso, se ela quer exercer este papel da maternidade. Depois tu vai para o resto, né? Mas acho que isso é o mais importante, assim, né? Foi isso que eu trabalhei muito na minha decisão, né? O que me fazia ter dúvidas, né? Para eu poder, então, bater o martelo, né? Que eu não queria. Então, é isso. A mesma coisa tu tem que fazer quando tu vai decidir por ter o filho, se há dúvida, né? Isso é para quem tem dúvida, né? Quem não tem, vai lá e tem o seu filho. Mas quem tem dúvida tem que pensar nisso, que exercer a maternidade é uma coisa muito particular, né? E não adianta a gente achar que outras pessoas vão dar conta da tua demanda, porque não vão. Por isso que eu disse, né? Se eu quisesse ter um filho, eu ia querer ter com um homem que quisesse ser pai, que já é difícil um tanto, né? Com quem quer ser pai, imagina com quem não quer. Então, se escutar, né? Escutar nossas vozes internas. Querem falar alguma coisa? Eu acho que o que eu diria, né, é que eu acho que cada vez mais, eu até não lembro, a gente até chegou a falar lá no Polaina sobre alguma estatística. Eu acho a estatística diz que é 30 e poucos %, né, das mulheres que já declaram que não querem ser mães. Eu achei até bacana ouvir isso, porque significa que tem bastante gente já conseguindo ter essa clareza que não quer, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente escuta no consultório, né? Ju, tu também é psicóloga, tu já deve ter ouvido isso, as pessoas falam: ai, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque eu não quero ser mãe. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo, eu deveria querer ser mãe, né? Ou tem lá um relacionamento muito legal, a pessoa tá num casamento legal, o outro tem vontade, a pessoa, mas eu não tenho, será que tem alguma coisa errada comigo? Então, assim, não tem nada de errado, né, com quem escolhe não ser mãe, e eu acho que a gente só vai entender isso quando a gente conversar mais e mais e mais, como essa conversa que tu promoveu hoje, né? Quanto mais pessoas conseguirem falar das suas experiências, conseguirem, e eu acho que as mães também falarem das suas experiências e das partes difíceis de ser mãe, porque para quem vai decidir também é importante, né? Então, eu acho que só conversas como essas ajudam a promover, né, que a gente possa tornar isso cada vez mais natural, né, um processo de escolha natural, como todas as outras escolhas que a gente faz na vida, como disse a Ju, né, eu acho que a gente escolhe casar ou não casar, a gente escolhe viajar ou não viajar, a gente escolhe tantas outras coisas na vida da gente, né, a gente tem que poder escolher ser mãe ou não ser mãe. eu acho que isso é para as próximas gerações, né? Porque a gente foi muito programada para isso, né? A gente, menina, ganha boneca, ganha bebezinhos, né? A gente já vai exercendo a maternagem desde criança, né? E acho que isso vem mudando bastante, assim. Acho que essa coisa do brinquedo é brinquedo, né? Eu brincava muito de carrinho, mas eu brincava muito de boneca também, né? De ter as bonequinhas e tal. Porque a gente é programado para isso, né? Desde cedo. Então, acho que esse papo é bom para as futuras gerações. Tipo, eu tenho certeza que para as meninas mais jovens,
que eu conhecer e que eu puder falar, eu não vou dar uma boneca, eu não vou fazer isso, né? Claro, nós aqui, eu acho que a gente já tem esse pensamento crítico, né? E cada vez mais, mas tem ainda, né? Muita gente que cria sua filha para ser mãe, o filho para ser o garanhão, né? Eu tenho uma super amiga que é pediatra e volta e meia ela diz, né? Que os pais ainda tratam aquela coisa, meu guri, meu pintão, vai comer todas e tal, né? Ainda tem esse discurso, né? E espero que isso acabe. Sim. Ou, tu vai casar, então tu quer ter filho, né? E que não foi meu caso. Eu não casei para ter filhos. Eu casei porque eu quis casar, eu queria casar, sempre quis casar, mas não para ter filhos, né? É que é isso, né, Ju? Para finalizar também, eu acho que, assim, a gente tem que ser feliz, né? A gente tá aqui para buscar o que nos faz feliz, né? E isso, cada um vai ter a sua própria resposta, né? Mas o caminho, então, é se conectar com a essência, o que tá vibrando mais forte, né? Naquela emoção ali. Aí ter ou não ter se torna um processo natural, tranquilo, né? E que os julgamentos, porque julgamentos também a gente é julgado no trabalho, nos amigos, na família, em qualquer lugar a gente pode estar sendo julgado. É mais uma escolha, né? E quem nunca foi julgada, tu vai botar um filho neste mundo. Nunca ouviu isso? Já ficou assim, desculpa. Desculpa Olha que eu já tive agora. Quantas pessoas e homem, olha, como é que é? Um boy lixo. Já botei um boy lixo. Tem tudo isso. Sim. Faz parte. Eu adorei a conversa, adorei. E muito obrigada por terem conseguido um tempinho para a gente conversar. Muito obrigada por nos convidar. Eu adoro falar sobre tudo, sobre isso, inclusive. Foi muito bom. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Obrigada, Caia. Para mim foi um prazer também. Apesar de longe, na distância, ficadas aí na presença, né? Muito obrigada por ter nos convidado como indivíduos e como polainas. E fica o convite para as próximas também, se vocês quiserem, né? Só chamar. Estamos aí. Se vocês tiverem algum projeto, por favor, falem, deem o seu recado, fiquem à vontade. Tá? Só vou dizer para quem gosta de pod, ir lá nas redes sociais, achar o nosso, que é o Entre Polainas. A gente está no Spotify e a gente fala sobre o universo feminino aos 40. Tá dado o recado. Eu ia falar. Concordo. Então tá bom. Então, obrigada. Obrigada. E também deixa essa dúvida. É um tema bem abrangente. E vocês podem deixar o comentário, as dúvidas, até para os próximos, né? Para nos ajudar nos próximos episódios. E falar sobre, talvez, relacionamento, sobre o puerpério, sobre, né? Enfim. Obrigada e deixa o seu like ali e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.